Oi, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre cuidar. Mas antes, vamos à nossa prece e logo depois assistiremos um vídeo e voltaremos para conversar com vocês. Vamos lá? Fechem os olhinhos. Vamos imaginar que estamos num lugar bem bonito, no meio da natureza, sentir o ar e respirar profundamente. E repetir para você mesmo: eu sou natureza, sou a criação perfeita de Deus. Fui criada para ser feliz e cada dia que passa, com as minhas próprias dificuldades, vou me transformando numa pessoa melhor. Com a ajuda do meu anjo da guarda, caminho acreditando que Deus deseja o melhor para mim. Jesus, como modelo e guia, me colocou na família mais adequada para o meu aprendizado. Te pedimos neste momento, Senhor, que ao sintonizarmos os amigos espirituais do nosso Centro Espírita Miguel, estaremos recebendo bênçãos de saúde, nos aliviando das nossas dores do corpo e da alma. Que o nosso lar seja então abençoado com a sua presença e te pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Jesus. Agora nós vamos ficar com uma historinha. E daqui a pouco a tia Olivia volta para a gente entender e conversar um pouquinho mais sobre ela. Então, galerinha, bonito esse vídeo, né?
Então, através dele, vamos falar do cuidar. Nós somos seres de integração. Isso quer dizer que necessitamos um do outro para construirmos o que somos. E se você está agora juntinho com a gente, de uma coisa é certa: alguém cuidou de você. Você não sobreviveria se alguém não fizesse coisas simples, como dar um banhinho, alimentá-lo. Você pode até não lembrar, mas alguém não resistiu e te deu um cheirinho. Outro cortou a sua unha. Temos a oportunidade de desenvolver o cuidar em toda a nossa vida. Quando a gente é desde o bebezinho até o mais velhinho. E mesmo tendo interesses diferentes, como nós estamos vendo aqui, como passou no filme, a mãe agora está lendo o livro. E a criança está com uma florzinha na mão, está com interesse na natureza. A gente aprende a apoiar por amor. Olha lá. E depois inverte. É o outro que nos apoia. E mais oportunidades aparecem de fazer amigos. E de se apaixonar também. E sempre nasce mais oportunidades para a gente cuidar e crescer. E eu acho que vem mais bebê por aí. Existem épocas em que cuidamos, em outras que somos cuidados. Às vezes, é um vizinho fazendo parte da nossa família espiritual. E essa vizinha está oferecendo uma comidinha bem gostosa para ela. Ou de alguém cheio de amor que cuida não só do corpo, mas também da nossa alma. A gente cuida sabendo que aquele corpinho vai voltar para a terra, mas ficamos confiantes que a morte não existe, pois estaremos conectados através do amor que surgir das mãos do cuidar. Agora, de coração para coração, se cuida, tá? E cuida do outro também, porque é cuidando que aprendemos a sermos pessoas melhores. E Deus nos dá sempre oportunidades de cuidar um do outro. Tchau, tchau e até a próxima! Não existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão,
levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o teu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me tê-lo além de um modelo, falta-me vê-lo. Rabi, mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o teu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me tê-lo além de um modelo, falta-me vê-lo como um irmão, como um irmão. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel tem agora, além das reuniões públicas no formato presencial, uma reunião pública no formato online, que é a nossa reunião das noites de sexta-feira, às 20 horas.
Todas essas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo, com o título Avisos do 100, agosto 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos nossos cursos doutrinários desenvolvidos pela Casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. Tenha a certeza de que o estudo é uma ferramenta maravilhosa para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento de um tema que, sob a luz do Espiritismo, se consegue extrair o espírito da letra. O tema é: se tua mão é motivo de escândalo, corta. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Silvia Ramos. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações, e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação. Não se esqueçam de darem um like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boas reflexões a todos. Do livro O Evangelho por Emmanuel, volume 4. Comentários ao Evangelho segundo João, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Corrijamos agora. Em plena vida espiritual, além do caminho estreito da carne, sempre realizamos o inventário de nossas aquisições no mundo. Em semelhantes ocasiões, invariavelmente nos escandalizamos à frente de nós mesmos e rogamos então a divina providência, a graça do retorno à matéria mais densa, sem as vantagens terrestres que nos serviram de perda. É por isso que renascemos no mundo com singulares inibições congeniais. Aqui é um cego que pediu a medicação da sombra para curar antigos desvarios da visão. Ali é um surdo que solicitou o silêncio nos ouvidos como bênção de reajuste da própria alma. Mais além, somos defrontados pelo leproso que implorou do céu a vestimenta de feridas e aflições, como remédio purificador da personalidade transviada do verdadeiro bem. Mais adiante, encontramos o aleijado de nascença, que suplicou a mutilação natural por serviço valioso de autocorrigenda. Doenças e amarguras, dificuldades e dores são meios de que nos valemos para a justa reparação de nossa vida, em nós ou fora de nós. Assim, pois, atendamos ao aviso do Evangelho, no passo em que nos adverte o Senhor. Caminhai enquanto tendes luz.
Enquanto se vós concede no mundo a felicidade de permanência no corpo físico, templo e formação das nossas asas espirituais para a vida eterna. Não procureis o escândalo, à distância de vosso círculo individual. Escandalizemo-nos conosco, quando a nossa conduta estiver contrária aos princípios superiores que abraçamos. Estranhemos nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos, quando não se afinem com o Mestre da Cruz, cujo modelo procuramos, e assim, amanhã não teremos a lamentar maiores faltas, alcançando a vitória sobre nós mesmos, em paz com a nossa própria consciência, à frente da vida imperecível que nos espera com o nosso Mestre e Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e podermos agradecer por tudo que nos tem concedido. Que possamos agir de acordo a merecer a tua misericórdia e o teu amparo. Que possamos hoje, aqui, beber de tua fonte divina e que a nossa sede de amor e refrigério possam ser saciadas. Amigos espirituais que se encontram em trabalho aqui conosco, nos ajudem a compreender as palavras que hoje serão ditas e que os trabalhos a serem realizados hoje possam transcorrer na mais perfeita harmonia e que possam ser concluídos de acordo com o planejado. Obrigado, Pai, por tudo e pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Meu nome é Silvia Ramos e hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 8, que fala sobre bem-aventurados os puros de coração, no ponto 11, que trata sobre escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, corte-a. Eu antes vou ler a passagem para depois a gente poder comentar um pouco sobre alguns pontos que podem ter uma interpretação um pouco mais difícil de ser feita. E a gente vai ter o auxílio aqui do Evangelho para compreender melhor essas passagens. Vou ler. Ela começa dizendo o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um dos pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma das mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma mão, do que terdes dois e seres lançados no fogo eterno. E se o vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós
que entreis na vida, não tendo senão um olho, que tereis os dois e seres precipitado ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 18, versículo 6 a 11. Capítulo 5, versículo 29 a 30. Lendo essa passagem, eu estava refletindo que a Bíblia, ainda hoje, para muitas denominações religiosas, é vista como bússola. O que é completamente compreensível, partindo do princípio que lá está registrado as passagens, né, o comportamento, as ações de Jesus durante o tempo que ele esteve aqui na Terra. Mas, tendo contato com essa parábola, me veio mais ainda a preocupação com a interpretação desses textos. Porque quando a gente tem contato com uma passagem como essa, a gente precisa levar em consideração as figuras de linguagem, a gente precisa levar em consideração costumes da sociedade da época, tem que levar em consideração a que povo, ao nível de rusticidade, né, que esse povo tinha, a qual Jesus estava se dirigindo. Mas mais importante do que todos esses detalhes, a gente precisa levar em consideração a bondade, a justiça e a misericórdia de Deus. Porque Jesus era um representante maior dessa justiça e dessa bondade aqui na Terra. Então, nada do que ele diz pode ir contra esses princípios, que são claros hoje em dia para todos nós. Frases como atar um nó ao pescoço e jogar ao mar, ai do homem pelo qual venha o escândalo, cortar a mão, o pé, lançar longe, arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo, fogo eterno, fogo do inferno. Essas frases e palavras na mão de alguém literal, né? Na mão de alguém que não vai retirar todos esses pontos que a gente falou anteriormente, pode ser um prato cheio. Eu assisti um documentário na Netflix essa semana que falava sobre como se tornar um líder de seita. E nesses pontos ficava muito evidenciado a utilização de alguns versículos bíblicos de forma equivocada, um suposto contato com a divindade diferente de todas as outras pessoas, um contato com um Deus único, ser um escolhido. E outra coisa que ficava muito claro era a utilização do medo como ferramenta de controle. O medo do porvir, né? Como ferramenta de controle. Então a gente precisa estar muito atento à forma como que essas mentes podem ser manipuladas, né? Essas mentes um tanto fragilizadas são manipuladas de uma forma muito forte, porque buscam respostas rápidas. Jesus muitas vezes utilizou algumas palavras que eram fortes, que eram expressões geralmente um pouco duras, para frisar seus ensinamentos na mente de todo mundo. E a gente precisa sempre levar em consideração que ele não escreveu nada e que toda vez que a gente conta alguma coisa, a gente coloca um pouco da gente, né, naquilo que está sendo contado. A gente também precisa levar em consideração as traduções, os costumes da época e tantos outros detalhes que não podem escapar aos nossos olhos. Porque aí sim a gente vai conseguir extrair disso tudo aquilo que Jesus falou. Uma outra coisa que me vem sempre à mente e que eu acho muito importante a gente ter como referência é que no Espiritismo a gente tem um diferencial
que quem faz essa interpretação, a princípio, não é uma pessoa como nós, que tem aí as vistas nubladas, né? As vistas um tanto, eu digo assim, confusas por causa da matéria. A gente tem uma interpretação feita pelos espíritos que estavam desencarnados, espíritos de vários locais diferentes, vários espíritos diferentes, de locais diferentes, médiuns diferentes, de locais diferentes. E a catalogação de Kardec, né, validando as respostas, buscando sintonia entre elas e percebendo aquilo que fazia sentido de acordo com a vontade e com o desejo de Deus. Esse privilégio, que eu acredito que seja aqui um privilégio, né, da gente ter essa visão da espiritualidade, debruçando sobre essas passagens, também faz com que a gente consiga ter, a princípio, né, um afastamento de algumas necessidades de manipulação e de manobra, né, que pode acontecer quando se tem alguém que talvez não seja bem intencionado por trás. A gente também tem o afastamento das coisas materiais. Isso nos dá um certo privilégio para que a gente possa olhar de forma diferente para esses ensinamentos. Esse foco, ele deixa até de ter um caráter punitivo e ele passa a ter um caráter educativo. E a gente vai começar a entender isso a partir de agora com esses trechos que foram analisados de forma mais profunda pelos espíritos. A gente começa com uma palavra, tá? A palavra escândalo. O sentido vulgar da palavra escândalo, eu vou ler para vocês o que está aqui no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca a moral ou a decência, de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque, com isso, sofreriam seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens, contando que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhe basta, e sua consciência está tranquila. Então, escândalo seria tudo aquilo que choca a decência humana, que choca a moral, que causa espanto, que repercute. Mas, segundo os espíritos, o sentido evangélico ele é um pouco mais amplo. Então, quando a gente fala do sentido literal, a gente lembra das manchetes televisivas, dos telejornais, as chamadas, né, que os jornais impressos, as revistas ostentam. A gente vai lembrar do que repercute nas redes sociais, que é espalhado por todo lado. Um assassinato, um roubo, uma morte, algo que traga espanto e que de alguma forma volte todos os olhares para ali. Já o sentido evangélico, trazido pelos espíritos, fala que seria todo o resultado dos vícios e das imperfeições humanas. Então, escândalo não seria mais só aquilo que choca a consciência alheia, mas todo o resultado dos vícios das imperfeições humanas. Todas as más ações, com repercussão ou não. Reflexo do efeito da nossa moral. Se não precisa ter repercussão, se não precisa mais ser algo que escandalize o outro, que seja visto no outro, o perfil muda completamente, porque quando a gente fala em grandes escândalos, geralmente é algo que a gente observa, que a gente está de fora.
e necessariamente são coisas que escandalizam a todos. Quando a gente fala que são todas as imperfeições humanas, todos os vícios, a gente sai do macro, da visão do macro para a visão do micro. A gente tira o olhar que está fora, que está no outro, e volta a olhar para nós, olhar para dentro. E isso torna tudo completamente diferente, porque as pequenas falhas do dia a dia passam a ser consideradas escândalos, como furar a fila no supermercado, a animosidade, a discussão que isso pode gerar, o troco não dado, o maltrato, né, que se tem às vezes em relação a um funcionário, alguém que trabalhe com você de alguma forma, seus pensamentos que são obscuros, mas que ninguém sabe, os seus desejos de má sorte e toda e qualquer conduta viciosa que a gente costuma ter dentro do nosso íntimo, na nossa rotina, e desconsidera como algo importante, porque afinal de contas ninguém está vendo, ninguém está comentando, é só um pequeno detalhe. E a gente esquece que no final, né, o nosso acerto de contas é entre nós e Deus. E só aquilo que a gente levar enquanto bagagem é que será avaliado, né? Pois, pensando nesse resultado efetivo do nosso mal moral, a gente entende que precisa vigiar muito mais, que precisa olhar para as pequenas coisas, para os detalhes, que considerar absolutamente todo o fruto do mal como um escândalo. Vamos para outra frase dessa parábola, que é uma frase impactante, que é aquela que fala assim: é preciso que haja escândalo no mundo. Por que Jesus afirma que é preciso que haja escândalo no mundo? A palavra preciso aí pode até ser substituída pela palavra inevitável. Nesse momento em que nós estamos, o escândalo no mundo ainda é algo inevitável. Porque sendo um homem imperfeito, né, estando nesse planeta de provas e expiações, sendo um homem ainda inclinado ao mal, inclinado ao equívoco, às imperfeições, a gente focando nas nossas necessidades momentâneas, focando nas nossas próprias vontades, né? Querendo ser atendido nas nossas vontades o tempo inteiro, os equívocos acabam sendo inúmeros. E toda vez que a gente comete um erro, esse erro de alguma forma retorna para a gente. Mas antes de retornar para a gente, ele de alguma forma repercute no entorno, né? Esse erro afeta o outro, esse erro compromete também o outro. E nesse processo de errar e esse erro refletir no outro, refletir na gente, esse escândalo acaba acontecendo no mundo. Então ele é um ingrediente de uma receita que utiliza o equívoco do livre-arbítrio. Quando a gente utiliza o livre-arbítrio de forma equivocada, acaba sendo inevitável que o escândalo ocorra no mundo. Outra frase impactante é a necessidade que venha o escândalo. É necessário que o escândalo venha, assim disse Jesus. Reflete, mundo de provas e expiações, contato com os vícios, uma ampliação desses escândalos, uma repercussão desses escândalos. Por que é necessário que esse escândalo venha? Na lei de ação e reação, faz-se que tudo aquilo que a gente faz retorna para a gente, como a gente já havia falado anteriormente. A gente cria aí um ciclo de sofrimento. Quando essa ação é boa ou não, ela volta para a gente. Quando a gente comete muito mais ainda ações negativas do que positivas, essas ações retornam para a gente nos trazendo sofrimento. Esse sofrimento é, de alguma forma, o escândalo se propagando.
funciona como uma reparação do erro para uns, mas funciona como prova para outros que estão num estágio diferente da gente. Então, é um ciclo complexo. Mas é importante a gente frisar que nenhum homem foi criado para cometer o mal. Ninguém reencarna para cometer o mal. O mal são fruto das nossas escolhas, né? Nossas escolhas determinam aquilo que a gente vai vivenciar aqui na Terra. Todos nós fomos criados para nos renovar e nos aperfeiçoar. Só que essa renovação e esse aperfeiçoamento acontece diante da utilização do nosso livre-arbítrio de forma correta. Enquanto nós utilizamos ele de forma equivocada, essa utilização vai refletir em sofrimento para a gente. Então é um ciclo interessante, complexo, que precisa ser analisado sempre de perto, né, por nós. A gente precisa estar atento aos motivos dos nossos sofrimentos, ao porquê que algumas coisas se repetem, para que a gente possa, de alguma forma, reverter e neutralizar essas ações. Mais uma frase. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. O ai daquele por quem o escândalo venha pode soar para uns até como uma ameaça, né? Como uma intimidação. Mas como a gente está refletindo aqui sobre coisas que seriam lógicas e que seriam pertinentes à conduta de Jesus, a gente tem certeza que ele não estava ameaçando, né, as pessoas ao seu redor. Ele tinha outra intenção. Vamos refletir aqui sobre o cumprimento da lei divina. O cumprimento da lei divina, ele é inevitável. Ninguém pode escapar a essa reparação. Quando a gente comete um erro, esse erro só vai ser realmente reparado quando a gente se arrepende e quando a gente retorna de alguma forma àquele ponto, né, para consertar o mal que aquele erro causou. Então, nessa ou em outra vida, a gente vai ter que reparar aquilo que a gente danificou. O resgate pode ser feito pelo amor ou pela dor, o que mostra a misericórdia e a bondade de Deus para conosco, né? Lá na Parábola e Ensinamentos de Jesus, no livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus, de Caibar Schutel, tem um trecho que fala o seguinte: o Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, sua salvação, sua vida e sua felicidade. A intenção de Deus e de Jesus é sempre o processo educativo, não o punitivo. A gente precisa ter isso bem claro na nossa mente para que a gente não compreenda as circunstâncias difíceis que a gente está passando como uma punição severa de alguém que simplesmente não perdoou uma conduta nossa. Deus sempre perdoa. Só que, como a lei ela é inviolável, a gente precisa reparar. E essa reparação nos gera incômodo e nos gera sofrimentos. Mas ela também nos gera aprendizado. E esse aprendizado faz com que a gente não repita. O ideal, pelo menos, é, né, que a gente não repita aquele mesmo equívoco de novo, de novo, de novo, estabelecendo aquele ciclo que a gente falou. Outra frase, e inclusive é a mais polêmica dessa passagem. Se vossa mão é um motivo de escândalo, corte-a. Figura enérgica, né? Que seria um absurdo tomar ao pé da letra. Mas se a gente não precisa ir muito longe para lembrar que alguns registros no islamismo, né, mostram a prática do corte, da amputação de um membro da mão de pessoas que cometem crimes. E essa prática ela é com base em versículos sagrados. Olha
o quanto é perigoso, né, essa interpretação de forma equivocada. Eu fiz algumas pesquisas e em alguns registros dizem que essa prática não é mais usual, apesar de ainda ser válida em alguns lugares, ela não é mais utilizada ou tão utilizada. E eu fico feliz por perceber, né, por a gente perceber o progresso da humanidade em toda parte. Mas lembrando que esse ensinamento não pode ir, qualquer ensinamento não pode ir contra a bondade e a misericórdia divina, o uso dessa palavra com certeza tem uma outra conotação. E o cortar fora e arrancar, o cortar e arrancar fora, tem sempre a conotação de que a gente precisa arrancar fora aquilo que faz com que a gente, toda a causa do escândalo. Arrancar do coração sentimentos impuros, tendências viciosas. Se a gente trouxer para a nossa realidade um pouco mais material, a gente pode usar alguns exemplos, como, por exemplo, a pessoa que é alcoólatra não trabalhar em um bar. A pessoa que é diabética não manter os seus armários cheios de açúcar. A gente que tem uma viciação ou algo que é fruto de uma queda constante sua, a gente precisa tentar extirpar aquilo e manter uma certa distância para que a gente consiga reunir recursos morais, né, para solidificar essa nossa vontade. E aí sim a gente até pode voltar a ter contato com esse elemento que era de viciação há um tempo atrás e até utilizar a nossa experiência para auxiliar outras pessoas. Mas, a princípio, quando a conduta é uma conduta ainda viciosa, a gente precisa manter uma certa distância, né? Cortar e manter certa distância. E o termo, né? O ponto da passagem, que era o mais polêmico, passa a ser algo corriqueiro dentro do nosso dia a dia, né? Quem nunca se afastou e manteve distância ou cortou das suas relações ou do seu convívio algo que estava fazendo mal para ele, que ele reconheceu que aquilo estava fazendo mal, algo que foi um objeto de uma queda, de um escândalo. Não tem nada nessa parábola, partindo dessa análise, partindo desses princípios, levando em consideração todos esses pontos que a gente anteriormente frisou, que afaste essa parábola do caminho do bem, das leis de Deus e desses ensinamentos que são pertinentes a Jesus. E aí a gente percebe que o que era polêmica deixa de ser. A verdade é que quando a gente resolver substituir, né, abdicar, melhor dizendo, do nosso orgulho, reconhecendo que determinados caminhos que a gente escolhe só nos trazem dor e sofrimento, quando a gente resolver reconhecer que o amor universal deve ser a base de todos os nossos comportamentos, porque não há como buscar felicidade somente para nós, né? Uma felicidade egoística. A gente precisa buscar uma felicidade que contemple todas as camadas da sociedade, que contemple o outro tanto quanto contempla você. Quando a gente percebe que as nossas escolhas nos afastam da nossa essência, que é o ser espiritual, que é a perfeição, a gente percebe que mais cedo ou mais tarde a nossa conduta está nos afastando de Deus e desse caminho que nos leva para a perfeição. A gente vai começar a fazer escolhas. A gente primeiro vai buscar, né, contato com amigos, com literatura, com as passagens de Jesus, uma interpretação mais coerente,
que nos levem a compreender os nossos equívocos e assim fazer com que a gente caminhe a passos mais largos em direção a uma felicidade possível aqui no nosso planeta. É preciso buscar o progresso enquanto ponto de chegada. A gente precisa entender que a perfeição é a nossa destinação. Quando a gente consegue compreender isso, a gente começa a utilizar mais o amor e as ferramentas do amor, e esse amor vai nos direcionando automaticamente para menos equívocos, porque quando a gente ama, mesmo esse amor ainda um tanto nublado pela matéria, um tanto equivocado em alguns momentos, mas ele ainda assim é muito melhor do que o egoísmo, do que o orgulho, do que a vaidade, do que o que a gente costuma deixar, né, com que nos direcione todo momento. Esse é o único caminho, né, o aperfeiçoamento interno, a vigilância na conduta e a disciplina são os únicos caminhos possíveis para o desaparecimento do mal um dia aqui na Terra. Que a humanidade assim vai trabalhar no bem, pelo bem e para o bem. Porque toda mudança precisa começar de dentro. E assim, refletindo sobre o amor, sobre a importância desse sentimento tão potente, tão grandioso, que já está dentro de nós e que é possível ser utilizado hoje, agora, nesse instante, na sua vida, na minha vida, eu queria fechar o nosso estudo falando um poema que está dentro da letra de uma música do Emicida, poema da música Princípia. O poema diz o seguinte: vejo a vida passar em um instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar 1 milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Sim, seria. Seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores. Dizem que amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza, tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. O amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento, alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser, é espiritual, tão carnal quanto angelical. Não está no dogma ou preso na religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poente. Um ombro na noite quieta. Um colo para começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação. Fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da imaginação. Mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho para viver? Não sei, eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar para a comunhão. Nele eu serei um como o mundo, até ver o ponto da emancipação. Porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo. Que o amor, que ainda é um segredo para todos nós a ser revelado, possa ser vivenciado na sua vida, todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, é sempre com a sensação de dever cumprido,
de saber que o trabalho no bem nos fortalece para as nossas conquistas e enfrentamentos, sabendo que a aproximação com Jesus nos torna pessoas melhores. Sabendo de todas essas informações, é que agradecemos, Pai, por mais uma noite de reflexão, de união de pensamentos e de amor. Que esse amor que nos manteve conectados possa nos fortalecer nas nossas caminhadas diárias, nos mostrando as alternativas, abrindo os nossos ouvidos para os bons conselhos, que possamos estar atentos aos ombros amigos, às mãos acolhedoras, para que possamos ter acesso a tudo aquilo que nos é destinado para auxiliar no nosso processo de evolução e crescimento pessoal. Obrigada, Senhor, pela oportunidade bendita do trabalho e pela fé que nos move e que nos impulsiona para o alto. Que assim seja, graças a Deus. Sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Essa também é uma forma de praticar a caridade. A caridade. Todos vós tendes tendências a vencer, defeito a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo para subir ao cume da montanha do progresso. Por que ser tão clarividentes quando se trata do próximo? E tão cegos quando se trata de vós mesmos? A indulgência não ver os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los, oculta-os pelo contrário. A indulgência jamais se preocupa com os atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas bons conselhos. Quando passareis a julgar os vossos corações, os vossos pensamentos, sem julgar o próximo. Sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias.
Sede severos para vós mesmos, indulgentes para as fraquezas alheias.